E depois de uma manhã dedicada aos debates nas rádios, onde André Ventura não esteve, os candidatos voltaram a sair para a estrada num país que se quer confinado. E que diabo, por umas semanas, ou por um mês e meio, que temos estes surtos, com os problemas que temos de enfrentar. Marcelo Rebelo de Sousa, interrompido pela indignação de uma senhora em tempo de confinamento. Neste caso ao voto está na hora de chamar os não menos indignados Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Já que disse que estavam indignados, vamos começar por quem perdeu votos hoje. Miguel, Rui Pedro. Miguel, a tua indignação hoje vai para? Eu hoje, por acaso, não estou assim muito indignado. Não está. Eu diria que o candidato da lei e da ordem, que André Ventura gosta de ser, quando tem problemas com as autoridades, isso faz com que ele perca pontos. E aquele jantar de ontem, com 170 pessoas, acho eu, muito juntinhas, muito próximas umas das outras, todas muito entusiasmadas com a campanha, que fez com que a GNR agora fosse entregar o caso, não sei se acho que é o Ministério Público, e a Autoridade de Saúde de Braga também vai pedir um parecer jurídico sobre aquilo que aconteceu. Enfim, estar do lado errado da lei não me parece que seja uma boa estratégia para André Ventura. Rui Pedro, quem perdeu votos? Concordo com o Miguel que André Ventura perdeu. Eu já tinha dito aqui de manhã, desde o episódio do beijo da Parrachita até outra vez isso não, Rui Pedro. Pronto, ok. Tem piedade de nós. Parrachita não. Segue em frente, é a atriz Maria Vieira. É que as pessoas que nos ouvem à tarde não ouvem de manhã e pronto. Mas a partir de agora. Mas eu sofro cada vez que eu ouço isso. Tem piedade de mim. Ok, está combinado. Mas mais do que isso, e essa ideia já tinha dito que perdeu, também queria dizer que a pessoa que perdeu votos é a mesma que ganhou, na minha perspectiva. Não é só André Ventura, é Marcelo Rebelo de Sousa também perdeu votos hoje no debate, quando disse que só daria posse a um governo apoiado pelo Chega com um acordo escrito. Eu acho que perdeu menos do que ganhou, mas também perdeu votos numa área que lhe pode ser importante. E depois, quando explicar o quem ganhou, já concluo mais a ideia. Então avança já para o quem ganhou, Rui. Pronto, eu acho que quem ganhou votos, tal como quem perdeu, foi Marcelo Rebelo de Sousa, pela mesma razão, que é, disse que iria exigir um documento escrito para aceitar um governo com o Chega. Eu acho que ele ganha votos junto ao eleitorado socialista, ou seja, aquele eleitorado PS que teme que o segundo mandato seja mais exigente e que o Marcelo tenha aquela tentação de voltar à casa-mãe, não é? Ele é o militante, julgo que número 3 do PSD, um dos militantes certamente históricos do PSD, a seguir a Francisco Pinto Balsemão e a Conceição Monteiro. Julgo que ele será mesmo o número 3. Eu poderia ter essa tentação de ajudar a direita a chegar ao poder. E ele dá aqui esta garantia de que vai exigir um acordo escrito, caso o PSD, que parece muito difícil chegar ao poder, por exemplo, sem outros partidos, até eventualmente o Chega, e nesse aspecto dá aqui um sinal de confiança ao eleitorado do PS, que é muito desconfiado relativamente a André Ventura, e acho que aí ganhou votos. Onde é que ele perde, e aí anterior, perde precisamente no tal eleitorado da direita, que até ia votar em Marcelo por uma questão de cartão, não é? Que ele votou sempre PSD, etc., mas que ao ver que Marcelo exige a Rui Rio, se tiver um governo minoritário, aquilo que não exigiu a António Costa em 2019, quando conseguiu ser o mais votado e minoritário, também pode aí perder votos. Portanto, a pessoa é a mesma, e é Marcelo Rebelo de Sousa. Miguel. O debate de algumas rádios de manhã foi um bocadinho soporífero. Tive alguma dificuldade em manter-me acordado. Faltava ali qualquer coisa, assim, não é? Faltava, mas apesar de tudo, eu acho que, mais uma vez, Tiago Meia Gonçalves saiu-se bem, especialmente naquelas duas vezes, pelo menos duas vezes, em que disse: estão aqui a falar de coisas que não interessam para nada, não são o essencial, e, portanto, não concordo com nada disto. Esta ideia de que, de repente, a dada altura, os candidatos estão todos ali a falar numa bolha que não tem nada a ver com a vida real, e depois Tiago Meia Gonçalves, que
que é um bocadinho o outsider desta campanha, aparece a chamá-los à terra. Aliás, numa das vezes, quando estavam a falar da questão dos problemas na justiça, estava toda a gente concentrada nos grandes casos de colorinho branco. Ele disse, o grande problema do país não é esse, não é? O grande problema do país são as empresas terem uma arquitetura jurídica que lhes permita funcionar. E depois até tínhamos Marcelo Rebelo de Sousa alegremente a concordar com ele, e sonoramente a concordar com ele. Não é muito comum vermos isto em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, acho que Tiago Maia Gonçalves conseguiu dar mais um passo neste seu caminho de distanciamento dos outros candidatos e de mostrar que é um candidato um bocadinho diferente. Miguel, Rui Pedro, 2 frases só para esta questão, porque tivemos milhares de portugueses a votar ontem antecipadamente. O Governo diz que, ainda agora ouvimos António Costa a dizer que correu bem, em alguns sítios menos bem, mas que correu bem. O que é que podemos dizer em 2 frases daquilo que aconteceu ontem? Miguel? Eu estranho, em alguns sítios correu menos bem, porque eu ouvi o Ministro Eduardo Cabrita ontem e a ideia com que fiquei foi que tinha corrido espetacularmente em todo o país e em todo o mundo e em todo o universo, que tinha sido uma coisa nunca vista em toda a história de Portugal. Tinha sido o melhor dia de voto antecipado de sempre e, portanto, estou a achar estranho que António Costa não concorde. Rui Pedro? Eu também sou moderado, excepto quando uso um diminutivo de uma atriz. E por isso eu acho que não foi um desastre. Podia ser melhor, certamente. Houve algumas falhas, nomeadamente muitas horas na fila, mas isso também é sinal da democracia. Toda a gente elogiou quando nos Estados Unidos pessoas ficaram 6 horas na fila para ir votar. Aqui 3 horas também não faz mal a ninguém. Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de política. Já a seguir vamos para a estrada. Neste caso ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Rita Tavares está na estrada a acompanhar o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje continua a marcar presença no setor social, como de resto prometeu. Hoje esteve na Azambuja. Rita, hoje o candidato Marcelo recorreu àquela velha máxima: preso por ter cão e preso por não ter. Verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Está bem sintetizado, Ricardo, porque o Presidente da República estava na rua a fazer declarações aos jornalistas, depois de ter visitado o Centro Social Paroquial da Zambuja, e quando estava a fazer declarações, há ali aquela roda de imprensa, não é? À volta do candidato, que no fundo quem vê de longe parece que não há ali nenhuma organização e que é um ajuntamento simples, e passou uma senhora e vá que ouvimos a primeira crítica assim de alguém a passar ao Presidente da República e ao candidato presidencial também, dizendo-lhe que mas testaram-se todos para estar todos juntos aqui, é por isto que perde, Sr. Presidente. E Marcelo, que estava a fazer declarações nessa altura, teve ali uns segundos de hesitação, mas logo de seguida, durante as declarações, consegue pôr ali a crítica que tinha acabado de ouvir e dizer: há pessoas que acham que eu devia ter ficado em Belém, se eu tivesse ficado em Belém chamavam-me arrogante. Portanto, é um pouco nessa velha máxima do preço por ter cá, um preço por não ter. Ele que, a propósito disto, revelou que não queria mesmo fazer campanha nenhuma de rua, e que depois, quando começou a ouvir essas críticas dos seus adversários no terreno, nomeadamente de Ana Gomes e de André Ventura, que foram 2 dos candidatos seus adversários que falaram na sua ausência do terreno no início desta campanha, Marcelo diz que foi sensível e que é por isso que acabou por marcar uma ação de rua por dia, e é isso mais ou menos que tem acontecido desde o final da semana passada, e não passar pelo tal arrogante e autoconvencido, como ele próprio detalhou nestas declarações de hoje. E Rita Tavares, já que falaste numa ação de rua, normalmente os jornalistas são avisados por SMS, corrige-me se não é assim, é uma espécie de caça ao tesouro à procura do candidato? Já sabes onde vai estar amanhã, não? Já sei, porque nós, quando estamos a fazer perguntas ao candidato, é logo uma pergunta que alguém já sabe que tem de fazer. O que é que vamos fazer a seguir?
porque também não sabemos, e normalmente sabemos quando estamos numa ação de campanha com o Marcelo, e amanhã tem alguma coisa prevista, e Marcelo já nos disse que amanhã estará na Universidade Nova, em Carcavelos, para um debate com estudantes, que era para não ser presencial, era para ser digital, mas que pelos vistos vai ser presencial, e também já nos disse que depois terá trabalho também a fazer em Belém. Por esse trabalho não deverá passar qualquer legislação que tenha a ver com esta restrição, aperto de medidas, porque em princípio, por aquilo que se ouviu de António Costa na conferência de imprensa, o decreto de estado de emergência não sofrerá alterações, e Marcelo também antecipava isso há pouco, que poderia ter que decidir nos próximos dias como Presidente da República, caso alguma das medidas que o Governo apresentou esta tarde viessem a exigi-lo, mas parece que isso não vai acontecer. Rita, vamos contar quilómetros. Na última edição que participaste na caça ao voto tinhas uns míseros 12 quilómetros Estava muito tímida. Agora... E hoje? Não estou muito melhor, não é assim uma daquelas campanhas incríveis, mas já ultrapassei os 200 km. Já não Neste momento 246 nas minhas contas. Rita Tavares, jornalista do Observador, que está a acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje andou pela Azambuja. Na Marinha Grande está a jornalista do Observador Rita Penela, que acompanha o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira. Rita, estás na Marinha Grande, a ação de campanha para as presidenciais prevista para daqui a pouco. Aí na Marinha Grande, tudo sereno? Tudo sereno, vou tentar não fazer a piada fácil, até porque eu nasci no Conselho da Marinha Grande e cresci no Conselho da Marinha Grande e, portanto, essa associação às presidenciais é muito fácil e uma coisa muito comumente ouvida. Neste momento então vamos evitar. Exato, vamos tentar não fazer, faz de conta que não aconteceu. Estou no auditório do Operário da Marinha Grande, como o próprio nome indica, não é? Uma cidade muito dedicada a todo o ambiente fabril. Estamos à espera da chegada do secretário-geral do PCP, também a Isabel Camarinha, da CGTPI, intervirá hoje, antes de João Ferreira. Há alguma expectativa, até porque é a primeira vez, tirando naturalmente o comício de abertura no Coliseu do Porto, que Jerónimo de Sousa fala ao longo, já passou uma semana, portanto aqui a segunda aparição na campanha, e o ambiente está-se a compor, claro, com todas as limitações e algum frio, como apraz a uma zona próxima do mar. E depois desse apoio, segue-se a Nazaré. Sim, numa ação muito curta, pelo menos é essa a indicação que temos, só para pontuar aqui a solidariedade para com aqueles que estão a passar algumas dificuldades, neste caso com o setor da restauração, num restaurante na cidade da Nazaré também. Vamos fazer contas aos quilómetros? Vamos fazer contas aos quilómetros, depois de ouvir Rita Tavares dizer que já chegou aos 200, bom, a minha última viagem de hoje serão 200 até Porto Alegre, porque amanhã a campanha começa cedo em Porto Alegre, já estamos nos 2000 ultrapassados. Ainda tens muito trabalho hoje, ainda tens de fazer essa viagem até Porto Alegre. Boa viagem, Rita Penela, jornalista do Observador, que está a acompanhar a candidatura de João Ferreira. Já a seguir vamos ao fact-check e logo depois Basílio Horta recorda um debate, no mínimo, aguerrido que teve com Mário Soares em 1991. Bem-vindo, Pedro Rainho, o coordenador de fact-check do Observador. Olá, Ricardo. Pedro, hoje vamos falar de um caso que envolve uma jogadora de futebol. Afinal, o que é que aconteceu com Matilde Fidalgo? Bom, a jogadora de futebol, no fundo, reagiu a uma publicação da cantora Rita Red Shoes, que na sexta-feira partilhou no seu Facebook o videoclipe do tema Mulher, que foi gravado, aliás, em 2017. Ora, nessa publicação, Rita Red Shoes faz questão de sublinhar o seguinte: partidos políticos à parte, o machismo não pode ter lugar. Isto, no fundo, é o quê? É mais um episódio daquela história dos lábios vermelhos, da polémica com André Ventura e Marisa Matias. Ora, depois desta publicação, no domingo, então, Matilde Fidalgo escreve uma publicação no Facebook a dizer que foi surpreendida com um vídeo de apoio à candidatura de Marisa Matias e a uma apropriação vergonhosa e desautorizada ou não autorizada da sua imagem. E depois diz muito claramente: eu não consenti, não faço campanha política, nem votarei jamais em Marisa Matias. Ora, a que é que isto deu lugar? A uma série de posts a acusarem diretamente Marisa Matias de usar então a imagem de Matilde Fidalgo sem o seu consentimento. Isto porquê? Porque a jogadora de futebol é uma das figuras públicas que dá o rosto àquele videoclipe da cantora Rita Red Shoes. Depois de uma viralidade absoluta nas redes sociais
por causa deste post da jogadora de futebol. Sim, Pedro, foi incrível. O post correu Twitter e Facebook, foi impressionante, não é? Mais de 400 mil visualizações, 6 mil partilhas, enfim, foi mesmo uma loucura. Ora, o que é que isso obrigou? A que Matilde Fidalgo se viesse, no fundo, retratar e dizer que não disse que a candidata ou sequer a campanha de Marisa Matias tinha usado a sua imagem. Ela diz que a imagem tinha sido utilizada num vídeo de apoio à campanha. Nós fomos verificar se isto tinha acontecido. No fundo, fomos verificar se os posts que acusavam diretamente Marisa Matias tinham sustentação e chegámos à conclusão, Ricardo, de que Marisa Matias não utiliza a imagem da jogadora de futebol. Logo, estamos aqui a falar de um conteúdo que está errado. E por isso, carimbo vermelho, e carimbo vermelho é contigo. É comigo? Então muito obrigado, aqui vai ele. Já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das presidenciais e à história de um debate muito agressivo. Em 1991 é o ano de um sucesso estrondoso. Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Estrondoso é também o sucesso de Mário Soares nestas eleições de 1991, quando consegue mais de 70% dos votos. Para a história, fica um debate aguerrido com Basílio Horta, como nos conta a jornalista Inês Ameixa. Não é que eu alguma vez me passasse pela cabeça de chamar macaco a Dr. Basílio Horta ou a algum outro candidato, porque isso não o faria. O Sr. neste momento é um homem sem projeto político. Bem, o Sr. não tem. É, com certeza. Se me der licença, vamos ver quem agora é. Deixa-me acabar. Sim, ou não? sim, Ou então já deixa. É bom, então. Na televisão, a cor de fundo por trás dos candidatos era o azul, mas o ambiente era tudo menos de tranquilidade. Basílio Horta recorda um debate em que não foi fácil combater Mário Soares, sobretudo por ser apoiado pelo Bloco Central. O debate foi vivo, foi viril, até à altura não se estava habituado a debates assim tão fortes, não é verdade? E, portanto, as pessoas eventualmente puderam-se chocar com o debate do tom em que ele foi feito. Por mim e pelo Dr. Mário Soares também, não há dúvida nenhuma que não fui só eu. Eu, se quisesse ser infeliz, não sou. Não é verdade? Dizia que há candidaturas que parecem um elefante num pântano, não é verdade? E contentes por lá estarem. Contentes por lá estarem, porque o que é facto é que tu criou uma cidade pantanosa. Completamente. O antigo candidato e atual presidente da Câmara Municipal de Sintra lembrava os amigos políticos de Mário Soares que estavam envolvidos num alegado caso de corrupção. Basílio Horta conta as consequências de um ataque cerrado àquele que era o atual presidente da República. Caiu uma campanha contra mim violentíssima. O tema que estava em cima da mesa era complexo, não é? O tema que estava em cima da mesa era a corrupção de Macau, que era um tema que tinha que ser tratado e tinha que ser discutido. E assim foi, uma luta de ringue que deixou marcas. Eu é que lhe pergunto quais são as suas ideias. Se lhe tirarem os ataques que o senhor me tem feito, fica zero. O senhor diz que tem uma clientela que se dirige ao centro-direita. Não é clientela, é eleitorado. Eu dá-me a ideia. O senhor já está deformado. Eu dá-me a ideia. Os ânimos depois do debate não ficaram bem. E o Dr. Mário Soares era Presidente da República, como imagina, não ficaram bem. Acabou o debate, os apoios do Dr. Mário Soares caíram em cima de mim de uma violência enorme e obviamente que nós não tínhamos força para repostar ao mesmo nível. Agora, é claro que no fim daquele debate e no fim da campanha ficaram marcas, como é evidente que o tempo se encarregou felizmente de apagar. Pazes feitas entre Basílio Horta e Mário Soares. Aliás, mais tarde, Soares acabou mesmo por ser o número 1 da Comissão de Honra de Basílio Horta na candidatura à Câmara de Sintra. E se esse frente a frente de 91 ficou para a história, o autarca lembra uma campanha de um homem só e muito barata. Para lhe dar uma ideia, todos os tempos de antena, todos foram gravados numa manhã. Eu gastei minimamente, foi uma campanha praticamente que não custou nada. Foi talvez a campanha em Portugal de maior número de votos por escudo, na altura, investido. Foi uma coisa de um homem só, foi uma campanha de um homem só. Mas ainda hoje me lembro das pessoas que tiveram a coragem de estar comigo, não eram muitas. Eram 3 ou 4, não tinha mais. 30 anos depois de uma campanha e de um debate aceso, Basílio Horta não tem medo de admitir. Hoje não faria o debate com Mário Soares da mesma forma. O mesmo projeto que eu tive em 1985 para a minha candidatura é exatamente o mesmo projeto que eu tenho agora. E repara, o meu amigo, que eu nem sequer tive uma única defecção dentro da minha candidatura. Não teve, doutora. Olha, então não teve. E a minha comissão... Teve o Rui Mateus, doutora. Os sons do debate são da RTP. O moderador naquele dia, 20 de dezembro de 1990, era Mário Crespo.
Mário Soares venceu as presidenciais de 91 com 70% dos votos, um recorde. Basílio Horta foi segundo com cerca de 14%. Mário Soares conseguiu uma votação recorde em 1991 e o duplo álbum da parceria Rui Veloso-Carlos T conseguia também um recorde, 7 discos de platina. Esteve 24 semanas em número 1 no top de vendas em Portugal. A sonorização é do Pedro Janes. O Caça ao Voto regressa amanhã. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Às escondidas a espreitar às janelas, perdido nas avenidas e achado nas vielas. Bem, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim. Se não fosse o rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não há estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.